Boa noite a todos, aos convidados Sandro K. e Odinaldo da Costa Silva e a todos os colegas modos e também aos participantes da mesa de hoje. Então, nós vamos apresentar, nós estamos abrindo a terceira mesa do nosso evento, aqui, o 9º encontro do Grupo Modos, Formas de Pensar Modos de Arte, foi o título que a gente deu, porque todos os convidados são pesquisadores ex-orientandos de nós todos aqui do Grupo Modos, então esse foi o nosso título. E a mesa agora, mesa 3, é uma mesa que vai colocar aqui o problema do modos de fazer, a gente poderia dizer, né? Porque vai estar centrando, os dois autores, os dois palestrantes vão estar centrando sua discussão sobre a prática artística, né? O Odinaldo vai falar sobre a atuação do corpo em seu próprio processo artístico, partindo de um viés autobiográfico, né? Levantando questões de intimidade, memória, deslocamento, sexualidade. E o Sandro K., que vai tratar do jogo de quebra-cabeça como elemento central do seu processo em arte. Vai refletir, então, acerca dos modos de articulação entre artista, obra, público e contexto na instauração de uma série de proposições artísticas dele imagino. Então, a gente vai aqui apresentar rapidinho o Odinaldo e o Sandro K., o Odinaldo da Costa Silva e o Sandro K. O Odinaldo o título do trabalho dele é Corpo e Intimidade nos Processos Artísticos Autobiográficos. Ele é doutor em artes pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, 2018, mestre em Comunicação Social pela Universidade de Brasília, graduado em Comunicação Social, Habilitação Jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba e professor na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. É também líder na linha de pesquisa Processos Artísticos do Corpo e da Intimidade no grupo de pesquisa Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas. Já Sandro K., o título do seu trabalho é Um Jogo Disruptivo, a pesquisa em arte como um quebra-cabeça. Sandro é artista visual e pesquisador, doutor e mestre em artes visuais pelo PPGAV da URGS, especialista em ética e educação em direitos humanos, pelo FACED da URGS, licenciado em artes visuais pelo Centro Universitário Claretiano e bacharel em artes plásticas também pela URGS. É professor de gestão e produção cultural. Desde 2003, realiza exposições individuais e participa de mostras coletivas, desenvolvendo produções nos campos da escultura, desenho, instalação e intervenção urbana. Em âmbito de pesquisa, Sandro K. possui interesse na área de poéticas visuais e nas articulações entre arte contemporânea e produção cultural, bem como nas relações entre arte, política e sexualidade. Vive atualmente em Porto Alegre. Então, vamos dar início. Eu agora fiquei meio confuso. Quem é o primeiro da mesa mesmo? Alguém pode me ajudar? Na programação estava eu, mas... É o Odinaldo, sim, que começa. É o Odinaldo. Vamos seguir, então, a programação. Odinaldo, por favor. Eu gostaria de dizer que vocês têm 30 minutos para fala. Eu vou colocar agora o meu relógio em 30 minutos. E eu vou ter que ser muito preciso nesse tempo, porque eu dou aula às 8h30. E a gente precisa fazer uma discussão bacana. Vamos lá, Odi.
Então, gente, meu nome é Odinaldo, boa noite para todas, para todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente ao Luiz Cláudio pelo convite, né, para participar do evento, e também agradeço ao Grupo Modos como um todo. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz. Tá dando para ver aí, Cláudio? Sim. Tá. Sim. Então, o meu recorte que eu estou propondo é corpo e intimidade nos processos artísticos autobiográficos. Como o Cláudio já falou, eu sou da UFG, né, da Faculdade de Artes Visuais. Aqui eu queria só falar de uma maneira muito brevemente. Eu estou desenvolvendo um projeto de pesquisa que se chama Paisagens Íntimas, Processos Artísticos Autobiográficos do Corpo e da Intimidade. É um projeto de pesquisa que é um desdobramento / continuação da minha tese de doutorado, que eu fiz na UERJ, em 2018, com orientação do professor Luiz Cláudio da Costa. Eu estou atualmente em 2 grupos de pesquisa. Um é o Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas e um segundo é o AMBA, o Grupo de Pesquisa em Práticas Artísticas, que é junto com uns colegas professores da FAV, que são professores artistas. Inclusive, atualmente, a gente está com uma exposição em cartaz que se chama Com os Pés Plantados nas Nuvens. Então, esse aqui é o site de acesso, depois, quem tiver interesse, curiosidade. Então, o que eu vou apresentar aqui hoje é um recorte da minha produção atual, que vai ali de 2019 até esse ano. É justamente o período quando eu termino o doutorado, né, e volto para Goiânia para assumir como professor, né, e aí a minha produção a partir dali. Meu objeto de estudo é o corpo, né, e não é um corpo qualquer, é o meu corpo, especificamente. E o meu corpo ele funciona como esse centro de convergência das minhas questões, atravessamentos, interesses e desejos. A minha pesquisa ela tem um forte viés autobiográfico e que eu assumo esse viés, né, isso é importante para a minha prática, né, que assumir o autobiográfico nela. Eu costumo pensar meu corpo geralmente no mundo, né, na relação desse corpo orgânico com a paisagem ou desse corpo com outros corpos, pensando também a paisagem que esse corpo habita, né, de que maneira esse corpo intervém na paisagem, de que maneira ele se apresenta. Então, eu vou apresentar um pouco dessa minha produção e mais ainda do meu processo, né? O meu processo vai estar aqui completamente aberto, né? Para os que me conhecem, como Cláudio especificamente, eu sou um artista que tem essa questão dessa necessidade de um excesso de intimidade, né? E o meu trabalho busca muito isso, e apresentar o meu trabalho é muito isso. Tá, então, para tentar me organizar, eu vou propor esses 3 caminhos, né, possíveis dessa produção, que é, primeiro, o corpo, meu corpo, sexualidade e como esse corpo se comporta. Eu não gosto muito dessa palavra comporta, porque, na verdade, eu acho que meu corpo é pouco comportado, mas eu coloquei aí para ficar bonitinho. Depois eu vou pensar nesse segundo caminho, que é memória, infância, lugar e a Praia de Tambaú, que é um lugar específico que serve como um gatilho para a minha produção. E, no terceiro momento, tempo, apagamento e esquecimento, ou algo entre, que é a questão mais recente que está em efervescência no meu processo. Então, nessa parte do corpo, meu corpo, sexualidade, como esse corpo se comporta, eu começo mostrando alguns experimentos que eu realizei em 2020, assim que começou o período de pandemia, né? Eu ainda estava em Goiânia, e aí teve toda aquela questão de né, março de 2020, esse momento de tensão, de medo, essa solidão do lockdown, do isolamento, toda a insegurança, né? E eu comecei a pensar dentro de casa, que é meu ateliê, o que fazer com esse corpo, né? E essas fotos, que eu construí um grande ensaio, mas estou mostrando algumas só aqui,
essas fotos são esse resultado dessa experiência do isolamento e de como pensar meu corpo nessas circunstâncias, né? E eu me propus esse embate do meu corpo com a minha casa, né? Com o meu apartamento, como lidar com esse corpo nesse lugar trancado durante o isolamento. Um pouco antes, em 2019, assim que... não. Paralelo a esse embate com o apartamento, eu comecei a criar uma série de fotos, eu chamo de tentativas de extraviar de mim, onde eu estou me propondo um mapeamento do meu corpo, né? Isso fazendo de forma obsessiva e exaustiva, né? Durante uma hora e pouca, todo dia eu pegava a câmera e começava a me fotografar com essa câmera instantânea, uma Instax Mini, e era um tipo de investigação minuciosa do detalhe, da parte, e que todo dia eu fico tentando assim manobras com esse corpo para que eu possa fotografar e tentando uma desenvoltura outra e uma curva e um volume e uma relação, né, para tentar mostrar esse corpo de todas as maneiras possíveis, né, até esgotar essa vontade de mostrar esse corpo. Continuei fazendo isso durante muito tempo, continuo fazendo isso, só que agora eu me propus colocar um filtro nessa câmera, um filtro laranja, pensando numa questão de trazendo uma tonalidade de sépia, que era super característica das fotografias históricas, mas trazendo isso para essa atualidade, para essa câmera, sem muita liberdade técnica, né, que esse tipo de equipamento, a Instax, tentando construir nessas duas tonalidades, né, com esse sépia e com a cor normal, né? E a minha intenção é de propor uma apresentação desse trabalho que seja uma parede enorme inteira, por isso que eu acho essa obsessão de ficar me fotografando, eu sempre penso em apresentar esse trabalho, né, um trabalho grande que ocupa uma parede enorme, né, e que a intenção é mostrar esse mapeamento, né, e que cada pessoa consiga fazer o seu caminho, o seu percurso durante esse mapa desse corpo, que sou eu, né? Então, são vários vieses e particularidades desse corpo. Aqui, assim que eu cheguei em 2019 do Rio para voltar em Goiânia, a questão da impressão com o corpo foi uma prática que eu experimentei durante a tese de doutorado, e quando eu voltei foi o que eu comecei a me interessar, mais uma vez tentando mapear o corpo, né, investigando esse corpo, fazendo essas impressões em papel A3, praticamente besuntar o corpo com tinta guache preta e depois carimbar os papéis, né, e tentando pensar que corpo é esse, né, que está ali impresso, que corpo é esse que me escapa na hora dessas impressões, né? E isso começou a aumentar a minha reflexão sobre esses mapeamentos. E durante fazer essas impressões, eu comecei a perceber que o ato de fazer as expressões também me interessava, né? Então, o meu apartamento ainda estava sem móveis, eu tinha acabado de voltar, então eu forrava esse papel enorme no chão para fazer tipo uma base, e aí eu ia colocando os papéis e carimbando esses papéis, e aí eu percebi que o próprio ato de carimbar me interessava, e eu fui registrando esses momentos desse contato do meu corpo com o papel para criar as impressões. Eu comecei a chamar tanto as impressões quanto essas fotos da ação de imprimir de topografias de mim, como uma tentativa de entender essa geografia que o meu corpo proporciona, né? Então, eu também fiz um ensaio grande sobre isso. Depois que os móveis chegaram na sala, não foi mais possível, né? Preciso procurar um ateliê urgentemente.
Essa questão dessas investigações e mapeamentos do meu próprio corpo surge na minha pesquisa de doutorado, né? Tem um viés autoetnográfico que me interessa muito metodologicamente, essa questão do observar e anotar, né? Pensando sempre nessa possibilidade de produzir uma reflexão dentro dessa complexidade que eu estou inserido, né? Pensando nesse corpo, com todos esses marcadores sociais e o meu corpo carrega, né? Essa questão de ser um homem gay, nordestino, professor, artista, e todas essas e como essas questões aparecem, né? E se assumem e se enunciam nesse corpo. Paralelamente e partindo ali em 2019, nas minhas idas de férias para João Pessoa, eu fiz uma série, um ensaio fotográfico chamado A Casa do Desejo Luminoso. É um ensaio fotográfico feito em cianotipia, né? A base dele são fotos feitas por celular e que depois eu transformo em cianotipia. São experimentos de como trazer essa questão da sexualidade para o meu trabalho. Na minha pesquisa de doutorado, a relação com o outro ela era muito mais assumida e presente, e depois eu fiquei pensando em como trazer essa relação de uma maneira menos exaustiva para mim, né? Então, A Casa do Desejo Luminoso é um ensaio que é realizado num lugar chamado Cine Papai. Não é um lugar de pegação, é, na verdade, um puteiro para homens em João Pessoa, no centro histórico de João Pessoa. Tem o nome Cine Papais, mas não é um cinema, é uma casa onde foi colocada várias televisões espalhadas por essa casa inteira, então tem como se fosse várias salas, e é frequentada por basicamente homens, e vão para ali assistir esses filmes pornôs, que passam filmes pornôs de toda a natureza, e esses homens vão ali, na verdade, para, sei lá, viver um momento de intimidade com outro homem, né, dentro dessa sociedade a qual estamos inseridos. Então, eu frequentei esse lugar no início de 2019, no início de 2020, nas minhas férias em João Pessoa, e eu observava esse lugar, e sempre que o lugar ficava mais ou menos vazio, mas não necessariamente, eu fotografava o meu celular, e depois eu transformei, né, esse ensaio em cianotipia, né? Tentando fugir dessa banalidade que a fotografia de celular meio que começou a assumir na atualidade, né, com todas as redes sociais e tal. Então, eu pensei que a cianotipia poderia trazer um caráter mais sério para esse trabalho. Tá. Aqui, nesse momento, é um vídeo que eu vou pedir para vocês, eu vou sair dessa apresentação e vou mostrar esse vídeo para vocês. É um vídeo que eu também fiz durante a pandemia, né? Eu pensei em criar uma biblioteca de vídeos que se chama Manual Pornográfico, né? Esse é o primeiro, que se chama Como Comer um Urso. Pensando nessa questão de como se relacionar, né, em tempos de pandemia, né? O que fazer nesse isolamento, quando você não tem um parceiro, um companheiro, ela fica meio mais perigosa do que já era normalmente, né? Então, eu estou aí pensando como fazer sexo na pandemia, né? A ideia de como comer um urso, os ursos, para quem não sabe, são homens fora do peso, gordos, rechonchudos, peludos, que gostam de outros homens, né? É uma comunidade dentro da comunidade gay, e a comunidade que me interessa são os homens com os quais eu me relaciono. E agora eu vou parar aqui rapidinho e vou compartilhar com vocês o vídeo, tá? É um vídeo pequenininho, tem 3 minutos e 20, tá? É coisa rápida. Não vou estourar o meu tempo, Cláudio, não se preocupe. Eu acho que eu fiz uma coisa errada. Eu acho que antes eu tenho de também compartilhar o som. Tá, aprendi isso, agora
Desculpa, gente, agora está certinho. Tá, gente? Esse momento pornográfico acabou. Agora eu volto para a minha apresentação. Então, esse excesso de intimidade me interessa, e essa fluidez dos amores também me interessa. Nesse segundo momento, Memória, Infância, Lugar e Praia de Tambaú, ainda em 2020, ali no final de setembro, eu não dei mais conta, na pandemia, de ficar em Goiânia. Vim para João Pessoa, para a casa de uma irmã, e para ficar com ela, né? Estava em Goiânia sozinha, ela estava sozinha em João Pessoa, e aí eu disse, não, vou aí, a gente fica juntos nesse momento. E João Pessoa é um lugar, é um gatilho para essa minha questão da memória, né? João Pessoa foi o lugar que eu morei a maior parte da minha vida. Durante o doutorado, eu tinha começado a trabalhar com essas questões dos brinquedos, né? Aqui eu fiz essa foto, que é um trabalho que se chama Migalhas, onde eu construo o meu próprio Richard Long, mas o trabalho mais lindo para mim, e mais importante, talvez, do meu doutorado inteiro, foi essa instalação, que se chama Pequenos Abandonos. É uma instalação que eu fiz durante um tempo, ali no início de 2019, eu tinha decidido parar, porque numa dessas coletas na praia, eu fui assaltado, e aí não me roubaram nada, mas me bateram
e quebraram meu óculos, e aí eu tinha decidido que ali parava minhas coletas, mas acabou que aí, voltando em 2020, né, num ato de coragem, de resistência, eu voltei para a praia e voltei a alimentar, né, essa instalação. Isso aqui é uma foto feita de como a instalação estava lá em 2018. Isso aqui são novos elementos que foram coletados na praia durante esse período 2020, 2021. E aconteceu outra coisa bacana durante essas coletas, né? Porque também é uma questão bem obsessiva para mim. Eu gosto muito de ir para a praia, procurar esses brinquedos. São brinquedos que são esquecidos pelas famílias, pelas crianças na praia. Então, eu vou lá e coleto isso para mim. E eu comecei a criar um manual de instrução para a coleta de brinquedos esquecidos na praia de Tambaú. São todos da praia de Tambaú, que é a praia da minha infância, né? Então, primeiro, ir cedo. Isso quer dizer entre 5 e 5 e meia da manhã. Lembrando que em João Pessoa, 15 para as 5 já temos sol, o dia já está claro. Para que as pessoas que trabalham na praia não tenham chegado e limpado a área, né? Eu sempre fico pensando que o cara ali da barraquinha, das cadeiras, cata os brinquedos e joga no lixo. Então, eu penso sempre antes deles. Segundo, e no dia depois de grande movimentação na praia. Então, e sábado, domingo e segunda pela manhã são os melhores dias. Terceiro, caminhar na areia no limite ali entre a areia molhada e a areia seca, porque os brinquedos sempre, como é plástico e é leve, as ondas levam, né, e eles ficam mais ou menos nesse alinhamento. Com exceções, claro, né? 4, eu sempre caminho na ida e também na volta procurando, porque existe alguma questão com a iluminação que, às vezes, o brinquedo que eu não encontro na ida, na volta, ele não escapa de mim e eu coleto. E o quinto e último instrução é prestar atenção onde pisa, né? Muitos brinquedos ficam soterrados na areia e quando eu estou na praia fazendo essa coleta, eu estou tão entregue e o ato de pisar na areia, eu sinto quando tem alguma coisa ali enterrada. Então, prestar atenção onde pisa é a quinta instrução. Fazendo isso, eu comecei a desenvolver um ensaio que se chama Esquecidos, que é um desdobramento, né, desse ato de coletar esses brinquedos, onde eu vou fotografando o brinquedo sempre que eu vejo, né, antes de coletar, eles assim meio enterrados na areia, como eles foram deixados. Eu vou lá e fotografo e depois eu coleto, e eu comecei a fazer esse ensaio. Com essa ideia de fotografar esses brinquedos lá em loco ainda, eu comecei também a criar o que eu estou chamando de fabulações, né? Umas narrativas eu vou construindo, não com os brinquedos eu acho, mas na maioria das vezes também com brinquedos que eu compro e levo para a praia e crio ali uma cena, né? Uma construção de uma autoficção, de uma possível escrita de si, como diria a Diana Klinger. Como essa daqui também, nem por um segundo pensei que estaria no mar sozinho, que é desse ano. Então, essas narrativas elas estão me interessando no momento. Além daquela topografia de mim com as impressões, o meu corpo lá no ateliê fazendo, eu comecei a pensar nessa praia também como parte desse corpo de infância, que eu só vislumbro, né? Mas ele não aparece organicamente nos trabalhos. Então, tudo que era intervenção de crianças e de pessoas na praia, na areia, e que foi feita e ficou ali, que é uma ruína desse momento de brincadeira, de interação, começou a me interessar, eu comecei a fotografar, e essa paisagem também que me é tão familiar, que faz parte do meu imaginário, né? Como, por exemplo, essa cena daqui do Hotel Tambaú, que é um hotel dentro da praia, né? E quando a maré está cheia, bate na base do hotel. Então, essa paisagem me interessa, me arrebata de alguma maneira e me ajuda a elaborar esse imaginário infantil. A terceira e última parte dessa organização é a parte que é onde o processo está ali mais vulnerável, eu diria, né? Que eu vou falar de tempo, apagamento, esquecimento, algo entre, né? De uma forma inconsciente, meio que sem explicação, eu comecei a pensar em apagamentos dessa paisagem, né? Dessa paisagem que me é tão familiar.
E eu comecei a construir esses apagamentos numa série, num ensaio que eu estou chamando de Impossível Acreditar que Esqueci Você. Sim, para quem estiver achando parecido com a música Cafona, do Márcio Grey, que é daí que vem o título do ensaio, né? É um ensaio agora de 2021, e a ideia é ir para a praia, né? Trazendo essa paisagem ou esses brinquedos que me interessam e apagando isso, né? E é uma coisa bacana que tem uma questão técnica nesses apagamentos que vão me interessar muito, né? Eu estou fotografando um Instax Mini, é um tipo de câmera fotográfica que não me dá uma liberdade técnica para trabalhar iluminação, composição, foco, é tudo automatizado demais, né? Mas eu estou tirando proveito disso. Outra coisa sempre pensem nessas imagens como uma linha reta. Eu só coloquei essa organização porque ficava mais fácil de escanear. Eu tentei fotografar e fica muito ruim, porque o papel fotográfico da Instax é muito brilhoso e aí cria reflexos muito fáceis. Então, para fotografar é muito difícil, então escanear é muito melhor. Aqui tem o prédio, né, onde fica a casa da minha irmã, onde eu estava hospedado, que é nessa rua Infante Dom Henrique, que é a rua onde eu morei minha vida inteira e que faz parte de outros trabalhos, né, onde eu visito essa rua pelo Brasil inteiro. Então, eu fui... Aqui é a antiga casa onde eu morei, que fica na frente daquele prédio, na mesma rua, bem de frente. Era a minha antiga casa, onde eu morei desde os 6 anos de idade, que depois virou uma clínica, que agora está à venda. Essa clínica é da minha irmã. Ela trabalhou muito tempo como psicóloga aí, morou um tempo em cima, nesse primeiro andar. Então, esse lugar que está à venda, que, enfim, eu estou tentando também apagar essas questões. E aqui a paisagem que me é mais cara da Praia de Tambaú, que é esse ponto de vista onde pega o Hotel Redondo, né, que é o Hotel Tambaú. Então, essa série, tá? Aqui é um outro ensaio que eu estou realizando, que se chama Tempo da Viagem, que é agora muito mais recente, né? Enquanto eu estava esse tempo em João Pessoa, né? Eu cheguei dia 30 de setembro e aí ainda estava nessa... O combinado era passar 3 meses com a minha irmã para ver o que acontecia com essa pandemia, mas como a situação só piorava, eu fui ficando, até que em janeiro apareceu a vacina. Eu falei, não, vou esperar tomar a vacina para ir embora. Só consegui ser vacinada em julho, e depois da vacina eu falei, não, aí eu vou embora. Em julho, a minha irmã, ela adoeceu, e foi tudo muito rápido, ela foi hospitalizada, e a minha irmã faleceu nesse período, enquanto eu estava lá, morando com ela. Vai fazer 2 meses ainda desse falecimento. Então, o tempo de viagem é esse tempo que eu precisei me deslocar muito para o interior, para a casa da minha outra irmã, quando eu não dava conta de ficar lá no apartamento com ela ou sem ela. Eu comecei esse trânsito, que o deslocamento também faz parte do meu processo, e aí eu comecei a fazer essas fotos com a Instax, com esse filtro verde. Esse filtro verde, ele apareceu na minha vida desse objeto, que é tipo uma tigelinha de sobremesa da minha mãe, que eu peguei emprestado. Estou quase acabando, Cláudia. E aí é quando eu começo a fazer essas fotos. Depois eu fiz um outro ensaio, e ainda estou fazendo, também é Obsessivos 2, com esse filtro âmbar, que aí é um outro filtro que eu também criei com esse pires de cafezinho, que esse sim eu roubei da minha mãe, ela nunca mais vai ver. Depois e durante, meio que inconsciente, 2020 inteiro, eu sempre fotografei essa paisagem do hotel, que é a vista do prédio da minha irmã, né? A minha irmã morava no 23º andar, lá nesse apartamento onde ainda estou, e eu comecei a fotografar, e a ideia é fazer um alinhamento da linha do horizonte de todas essas fotos em vários momentos do dia, e eu estou chamando isso de tempo de despedida, que foi, eu acho que esses últimos dias, né, e meses eu passei nesse lugar e que eu estou passando. Aqui eu me volto para dentro da casa, esse corpo
nesse momento de luto e de despedida desse lugar, né, que eu estou me preparando para me despedir dele. Aqui é a estante de livros da minha irmã, que ainda precisa ser encaminhado, dado, doado, ficado, não sei, herdado, o que ainda vai acontecer. Então, eu fiz esse pequeno experimento. E aqui uma última imagem, que eu estou chamando de tempo que fica quando se vai, que foi ali mais ou menos março, abril, não sei direito. A gente ainda estava no auge da pandemia e do lockdown, a praia foi fechada durante algumas vezes de João Pessoa, e foi quando eu levei minha irmã, e eu nem sabia que era a última vez que ela estava vendo a praia de Tambaú, que é uma praia tão importante para mim e onde ela morou a vida dela inteira. E muito obrigado, gente. Foi isso. Nossa, super bacana. Obrigado, Edinaldo. Estamos muitos parabéns aqui, que está aparecendo no bate-papo, depois você dá uma olhada. Então, a gente vai receber agora o Sandro K., que eu já apresentei, né? E, Sandro, você, então, tem a palavra, tá bom? Tá bom. Então, tá. Muito obrigado, Luiz Cláudio, pela apresentação. Também agradeço ao grupo, aos membros, aos membros do grupo, pelo convite, também indicação. Minha orientadora de tese de doutorado é a professora Ana Albani, uma parceria de longo tempo, e também acompanho o Grupo Modos. Eu já fui voluntário também de algumas ações, então fico feliz de estar aqui com vocês e compartilhando um pouco do desdobramento da tese, né? O Dalcol disse mais cedo que a gente retoma a tese, reinventa possibilidades, acha outros caminhos, e é bem nesse caminho que eu estou agora, né? Olhando a tese, vendo a possibilidade de uma publicação na forma de um livro, tentando revê-la, né? Um novo encontro com ela. E entre todos os assuntos que foram pensados, né, e surgiram nesse caminho da tese, nessa construção, nesse estudo, vieram muitas coisas, mas, obviamente, eu vou me deter numa leitura, né, que é essa aproximação da pesquisa em arte, da construção de uma tese como um quebra-cabeça mesmo, né, algo que parece tão óbvio e como um jogo, mas que surgiu a partir da realização da tese em si e usando o quebra-cabeça como dispositivo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Bom, eu trago alguns elementos introdutórios de articulação com os diálogos, né, os diálogos teóricos, aos quais eu me encontrei durante a pesquisa, e o PERREC é um deles. Bom, há várias maneiras de se iniciar um jogo de quebra-cabeça. Eu abro a caixa e vislumbro o todo ainda informe. Coloco as peças à mesa e observo o desafio posto. Forma e conteúdo são trazidos à baila antes de começar a montar. As peças eu separo por cor, por formato, ou pelos elementos estampados em cada fragmento. Eu posso seguir as pistas da figura completa na caixa, eu posso inventar os caminhos para tentar desvendá-la. Montar um quebra-cabeça é descobrir algo, mesmo que já se o conheça. Saber o que está por ser revelado, descoberto ou construído não é de fato uma limitação para quem se propõe a jogar, pois o desafio que se coloca, seja na surpresa da primeira vez ou na sequência de repetidas vezes, está em como resolver um enigma proposto. Né? Jogar o quebra-cabeça compreende apropriar-se de suas regras e lançar-se em busca de um objetivo, que é a construção, a descoberta de uma imagem. Para se jogar, há de se colocar em situação de jogo e saber o que está sendo colocado em jogo. Igualmente, significa estar aberto às surpresas, às variabilidades e, por que não, a possibilidade de inventar e burlar as próprias regras do jogo. E o que isso tem a ver com uma pesquisa em arte? Tem tudo a ver. Independentemente de como for, cada jogada, cada jogo sempre será único. E essa é a condição fundamental de qualquer tipo de jogo, pois todo jogo é um acontecimento em si. Eu parto desses comentários iniciais para refletir sobre a condição do jogo, que também está iminentemente posta quando alguém se coloca frente ao desafio de construir uma pesquisa, de construir uma tese.
especialmente num processo de uma pesquisa em arte, em que, dadas as singularidades, se apresenta como um provocativo e delicioso quebra-cabeça. Numa pesquisa em arte, parte-se de desejos, vontades, motivações e algumas hipóteses para resolver determinado problema. O desafio vai se formulando à medida que a investigação se produz. As peças são escolhidas, espalhadas, organizadas e reorganizadas, e de forma metódica e, por algumas vezes, intuitivamente. Apropria-se de seus elementos, criam-se categorias de análise, desvenda-se seu conteúdo. Isso tudo é a preparação de um jogo e também de um início de uma pesquisa, né? Estabelece as conexões prévias e ampliadas, explora-se os materiais e vislumbram-se todas as suas possibilidades investigativas. Tenta-se adivinhar caminhos e enxergar, por entre as frestas e fendas, o que está sugerido, mas ainda não revelado. Tenta-se sempre, numa pesquisa e num jogo, olhar além. Ensaiem-se as primeiras tentativas, as primeiras jogadas, decidem-se os primeiros movimentos, lança-se os primeiros encaixes, acertos, erros, alguns insights, tenta-se ver, de novo, quais pistas aquelas peças soltas podem sugerir. Confirmações e descobertas. Uma peça aqui, outra ali, algo começa a se esboçar. Formulam-se continuamente questões. Poderia ter iniciado o jogo por um caminho mais seguro? Um ponto de partida familiar? Seria mais fácil? E quando chegar no momento mais difícil? Onde essa peça vai se encaixar? E se hoje parar por aqui? E se no outro dia recomeçar? Uma pesquisa em arte põe em evidência as problemáticas de um processo investigativo onde as escolhas atravessam e orientam os métodos, e onde o objeto artístico se forma e informa simultaneamente, pois é, ao mesmo tempo, conforme Rey, processo de formação e processo no sentido de processamento, de formação de significado. Tanto numa tese, numa pesquisa em arte, quanto num jogo de quebra-cabeça, o que está posto é o desenvolvimento de um processo que lance desafios e que proponha soluções a um problema continuamente elaborado. Ou seja, o problema ele nunca se finda. Os caminhos, entretanto, são os mais variados possíveis e seguem de acordo com as intenções e desejos e os interesses de cada jogador-pesquisador, elaborados ao longo do processo. Essas imagens começaram a se elaborar a partir do desenvolvimento da pesquisa Imagens em Jogo e tomou forma, vindo a elaborar-se por meio do desenvolvimento de um conjunto de proposições artísticas que lançariam e que lançaram reflexões sobre as possibilidades da utilização do jogo de quebra-cabeça como forma e conceito, como meio, como metáfora e matéria, e como elemento central de uma poética visual. Aqui é uma apresentação breve do que guiou o desenvolvimento dessa pesquisa. Né? Foram proposições artísticas desenvolvidas durante o período de 2017 e 2021, onde eu me debrucei, né, para investigar as possibilidades de utilização de um jogo de quebra-cabeça, aquele jogo acartonado, de papel, como forma e conceito e elemento central de uma poética. Né? E a partir dessa pesquisa, se desenhou como resultado assim, reflexões acerca da criação de estratégias de disrupção e montagem como modos de produzir imagem. Então, uma das grandes questões por trás, e que se revelou, né, se evidenciou na pesquisa, foi uma discussão acerca da imagem, mas de uma imagem que se produz a partir de processos disruptivos, processos de disrupção, né? E da compreensão, principalmente, da obra como um acontecimento se fazendo, e, sobretudo, da ideia de um grande quebra-cabeça como um todo. No contexto dessa investigação, o quebra-cabeça, como objeto, é um jogo de paciência e estratégia que tem como objetivo a construção de uma imagem. Para além da designação enquanto jogo, a definição do quebra-cabeça é utilizada como sinônimo de problemas, de desafios a serem superados. Nesse estudo, o quebra-cabeça ele transbordou seus usos e sentidos em meio a uma investigação que vai se fazendo, ou se montando e desmontando, o tempo todo, e que mantém seu interesse maior pelo estranhamento, ao invés do desvelamento único de uma imagem fim, por mover-se entre caminhos mais variados possíveis. Assim, me apropriando das características e dos códigos presentes no quebra-cabeça, eu dei início a essa pesquisa que viria a propor reflexões e problematizações acerca dos modos de criação de imagem e da construção da tese em si.
Nesse processo, por meio da apropriação de estampas de visualidade kit, como paisagens bucólicas, cenas fantasiosas, personagens e retratos transformados em cenas de quebra-cabeça, desenvolvi uma série de proposições artísticas que se instauraram a partir de procedimentos disruptivos de montagem como um modo de subversão às regras tradicionais do jogo de quebra-cabeça. Essas imagens que eu estou mostrando são as imagens base para o desenvolvimento dos trabalhos. Ao longo dessa pesquisa, o quebra-cabeça foi e tem sido proposto como elemento central, tanto como suporte para o desenvolvimento de uma série de trabalhos, ou como uma ideia, ou tudo aquilo que a ideia, a noção de quebra-cabeça, ela pode evocar. Essa centralidade foi disparada pelas questões práticas e conceituais do processo, e ela me auxilia a compreender, especialmente, as potencialidades numa investigação de arte, né? Ao mesmo tempo, na pesquisa, eu penso como essas questões começam a se estruturar na forma de um texto, de uma pesquisa, né? Como um jogo que se inicia. Eu espalho sempre inicialmente as peças à mesa, eu me aproprio das suas regras, me concentro e começam a jogar. Enquanto o jogo de paciência estratégica é o quebra-cabeça e o puzzle, é um passatempo que exige destreza e raciocínio lógico. Nesse jogo tradicional, convencional, as regras são sempre precisas e o objetivo principal é a completude de uma figura. Mas, no caso desse trabalho, né, o quebra-cabeça e o sentido de quebra-cabeça se opera por outras lógicas, não estando restrito à utilização e à formação, o condicionamento de uma imagem fim, de uma imagem clara, mas sim no interesse de imagens enigmáticas, que é uma condição que tem se operado há bastante tempo nos meus trabalhos. Seja a partir de objetos tridimensionais, como brinquedos, bibelôs, estatuetas, né? Em âmbitos privados, como espaços expositivos fechados, como espaços públicos. Nesse processo de instauração dos trabalhos, quando eu estabeleço relações entre elementos diferentes, né, eu busco e me interessa refletir sobre a produção de novos sentidos. Então, essas estratégias de associar, reunir, juntar, conectar, elas sempre são operadas a partir e sobre os aspectos formais e conceituais que esses elementos já trazem. Ou seja, eu acredito que sempre nesses encontros, nessas combinações, existe por trás uma estratégia de quebra-cabeça, mas como um jogo de possibilidades. A ideia de jogo e montagem, ela se evidencia e está sempre presente, né? Daí eu trago o Huizinga, que pensa, que propõe em termos jogo, compreendendo a realização de uma ação que é exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotadas de um fim em si mesmo. Ou seja, o jogo ele tem as suas regras, o jogo é válido, o jogo é uma existência completa, dentro do tempo que ele se destina e por quem ele está sendo vivenciado. Kailua complementa a definição de jogo como um conjunto completo, constituído por imagens, símbolos e instrumentos. Segundo Kailua, essa noção de totalidade fechada, completa, do início e imutável, concebida para funcionar sem outra intervenção externa, além da energia que põe em movimento, certamente constitui uma inovação precisa em um mundo essencialmente móvel, cujos dados são praticamente infinitos e, por outro lado, transformam-se constantemente. Para o autor, o jogo combina, assim, as ideias de limites, de liberdade e de invenção. No meu jogo, eu me aproprio de estampas, de paisagens, cenas e retratos que, convertidas em peças de quebra-cabeça, de encaixes múltiplos e infinitos, porque eu desenvolvi uma pecinha de quebra-cabeça que ela pode se encaixar infinitamente a partir das suas reentrâncias e saliências. Isso faz com que eu esteja não a serviço da construção de uma imagem fixa, de uma imagem conhecida, mas da possibilidade de esgarçar e de construir infinitamente essas imagens, mas a partir de um dado afetivo, de um dado simbólico e daquilo que elas já emanam, daquilo que elas já carregam, né? Esse é o caso dessa obra, que é a Descaminho, que se constrói e desconstrói
compondo uma cena onírica, aberta a narratividades e diversas formas de relação e interpretação. Provavelmente está na cabeça de vocês essa imagem que é bastante familiar, na nossa casa, na casa dos nossos familiares, na casa das mães, dos pais, todo mundo tem um quadro desse tipo. Mas olhando de perto, vendo as falhas, vendo os encaixes, vendo as diferenças, a gente consegue entender que algo está se operando de forma diferente. Não é mais aquela imagem, apesar dele continuar trazendo esse dado de familiaridade, que é o nosso primeiro contato, a primeira forma de relação. A partir dessa imagem que se monta, e entendendo a imagem como aquilo que está na representação e aquilo que a gente projeta sobre a representação, a partir da nossa vivência, da nossa bagagem, dos nossos conhecimentos, se outrora aquela paisagem, essa que a gente está vendo, né, essa estampa, ela comum, ela trazia uma representação de um passeio sereno, dos meninos atravessando o córrego, os dois personagens, agora eles seguem um caminho atravessando uma fragmentada ponte sobre águas tortuosas. Não é mais o silêncio que predomina na paisagem que se converte em lugar de perigos. A figura branda de conto de fadas dá lugar a uma história de aventuras. A casa ao fundo, no segundo plano da cena, que outrora parecia um lugar alcançável, se revela como um longínquo castelo. A cada passo, uma dúvida. O que está por vir ao longo do percurso? A imagem que se cria extrapola a narrativa daquela antes cena pacata. Se noutro tempo convidava aos sonhos, ela amplia a possibilidade de o espectador aventurar-se por entre caminhos incertos. Das certezas, somente temos as surpresas acerca daquilo que não podemos ver além de fragmentos. Entretanto, diferente do jogo de quebra-cabeça, né, que se opera a partir de montagens, onde o objetivo é a produção de uma imagem única e totalizante, os trabalhos desenvolvidos nessa pesquisa, nesses trabalhos, as regras se estabelecem, então, sempre por outras vias e por meios diferentes daqueles esperados. Em suas mais variadas modalidades, todo jogo traz em sua função o objetivo da representação e a reunião de algumas características comuns, como a noção de liberdade que se estabelece quando ele acontece, o isolamento determinado pelos seus próprios limites, pelos participantes e por quem está controlando a situação, tanto numa pesquisa como num jogo, e a produção do seu próprio tempo e compartilhamento de regras baseadas em alternância e repetição. Então, todo jogo é um sistema de regras que definem o que é e o que não é do jogo, ou seja, permitido e proibido. Essas convenções são mesmo arbitrárias, imperativas e inapeláveis. Não podem ser violadas sob nenhum pretexto, a menos que o jogo acabe no mesmo instante e esse fato destrua, pois a regra só é mantida pelo desejo de jogar, ou pelo desejo de pesquisar, ou pela hora de parar. Tá? Essas palavras que eu interpretei agora e misturei com algumas interpretações minhas são do Kyle Lapp. As regras de qualquer jogo, segundo Repondar, funcionam como elementos que estabelecem parâmetros para que seja reconhecido como tal, de especificidade identificável, repetitiva e determinável, como um espaço de significado. E a partir daí eu penso também na pesquisa acontecendo como um espaço de significado, um espaço de produção. Por meio das ações como montar e desmontar, que estão implícitas e são lançadas a partir desse trabalho, assim como combinar e descombinar, encaixar e desencaixar, adicionar e subtrair elementos na elaboração das obras, é que eu passo a perceber um modo operativo de produzir, proposto como uma estratégia de quebra-cabeça, e a partir dessa ideia, tal qual numa pesquisa em arte, né, penso tudo como um processo criativo em acontecimento. Eu busco entender, assim, o desenvolvimento do processo artístico como um jogo sendo jogado, né, de uma pesquisa em arte como um jogo sendo jogado, formulando e respondendo questões que tangenciam e elaboram quebra-cabeça enquanto um suporte material e potencial discursivo, e também com uma possibilidade de pensar nessas associações entre pesquisa e jogo. Ao desenvolver esse processo, eu invento um jogo para poder jogar. Jogar o jogo, nesse sentido, significa compreender o processo enquanto acontecimento, e suas origens e desdobramentos, de seus pontos de certeza às suas inquietações, e criar, conduzir e negociar
suas regras e meios, como uma pesquisa. Especificamente, esse processo envolve a criação de uma série de obras instauradas, né, de trabalhos, por meio de estratégias de montagem e a partir de peças de quebra-cabeça. No andar do processo, essas estampas de paisagens, elas começam a se expandir, né, de um formato menor, isolado, para grandes instalações, que vão incorporando imagens, como outras imagens além das paisagens, né, como cenas e retratos. Também a materialidade do quebra-cabeça ele se desdobra para outros materiais ao longo da pesquisa. Então, se no jogo de quebra-cabeça convencional as peças elas apresentavam sempre um lugar preciso, com a suspensão de regras, já não havia mais tal limitação, em nenhum modo único de montagem. Assim, na medida em que desenvolvi um sistema próprio de encaixe de peças, que foi o que eu falei, essas peças que são universais, que elas podem se encaixar de qualquer modo, por qualquer motivo, de acordo com os meus interesses, seja por cor, por estampa, por qualquer código, enfim, desde que haja combinação, eu consigo expandir as possibilidades das imagens que foram matéria, base, né, para a criação desses novos trabalhos. Então, aquela peça com elementos figurativos, ela acaba se deslocando e ela vai se realocando, mobilizada por possibilidades outras de jogar o jogo. Uma peça fora de lugar, que logo se arranja, se faz lugar. Cria-se uma história, né? Porque se produz narratividade. É difícil a gente olhar para uma imagem figurativa e tão carregada de sensações e sentimentos e não produzir histórias, né? O olho e os referenciais do espectador, eles auxiliam a construção da imagem, eles a definem, a compreendem. O olhar identifica outras imagens como imagens possíveis, né? E a mistura obedece apenas o lugar definido pelos encaixes, sendo esta a única regra posta e, por vezes, burlada também na aceitação dos vazios e dos elementos e dos limites propostos. As tentativas de cada montagem dão um tom do desafio que é posto, né? O que é construir e também revelar uma imagem. Porque revelar significa tirar o véu, mostrar, deixar ver. E é isso que muito desses encaixes e dessas novas possibilidades de relação, eles possibilitam. No entanto, quando as regras são suspensas ou se configuram de outros modos, a maneira de produzir imagens, elas também se opera de outras formas. A produção das imagens, ela se coloca aqui como uma problemática, pois ela subverte a expectativa e as regras do puzzle, que é o quebra-cabeça. Diferentemente da pré-determinação dos lugares, né, e da conformação de uma imagem fim, onde se espera que cada peça tenha o seu lugar. Agora, parte dos encaixes acontecem pelo acaso, determinado pelo formato das peças ou pelas aproximações das estampas, seja pelas cores, formas ou motivos que elas carregam. Assim como fragmentos variados produzem composições significantes, fragmentos de imagens também produzem imagens. Nesses trabalhos, a discussão acerca da imagem, ela mobiliza as formas de construção das mesmas. Adicionar e subtrair, separar e juntar, ocultar e revelar, são ações que ativam e constroem imagens que nunca são isentas e que também, para além da representação, se constrói a partir dos referenciais de quem a vê. As imagens nesses trabalhos surgem a partir de formas de montar que se valem justamente do estranhamento como ponto de aproximação, como ponto de conexão. E aqui eu apresento brevemente alguns sentidos, né, alguns conceitos que apareceram fortemente no trabalho, que um deles é a montagem e o outro é uma discussão acerca da imagem. Porque ao longo do estudo, a montagem ela foi tratada a partir de duas perspectivas, né, tanto como um procedimento e montagem como conceito operatório. Como procedimento, ela refere-se à técnica, à forma de juntar, de combinar os elementos, né? Como conceito operatório, a montagem ela se aprofunda em termos de linguagem poética determinados pela intenção do artista. Ou seja, trata-se de um modo pelo qual o conceito é operado. Montar nesses trabalhos se relaciona também tanto à articulação de ideias, tanto à articulação, né, ao encaixe físico, matérico, que está dado ali. Porque quando eu reúno peças e partes de coisas diferentes, como brinquedos, bibelôs, no caso, os quebra-cabeças,
me interessa tanto os aspectos compositivos da matéria, né, quanto os discursos e enigmas que essas imagens, que esses elementos trazem. Isso tudo funciona como um jogo, como uma estratégia de quebra-cabeça. E no conjunto de obras elaboradas nesse estudo, o jogo também está a serviço da produção de imagens. Mas a imagem aqui, ela é pensada a partir da montagem, a partir da articulação de elementos e coisas, né, e peças, nesse caso, que ao evidenciar informações pregressas, quando existe esse encontro, né, nesses trabalhos de elementos e figuras, esse encontro de partes, a partir desse encontro, se abre espaço para surpresas, por meio de choques, contrastes e da disposição de coisas como uma forma de tomada de posição. Mas isso acontece sempre como uma condição disruptiva. De acordo com Santaella, a disrupção pode ser compreendida como algo indisciplinado, rebelde, agitado, perturbador, turbulento, incontrolável, bem como pode ser proposto como algo aberto à criação, à produção do inesperado, à surpresa. Assim, essas peças deslocadas e reinseridas, né, elas produzem ruídos e estranhamentos. Dessa forma, eu penso na disrupção como uma descontinuidade de processos estabelecidos, como uma interrupção de curso ou como um reviravolta na expectativa da ordem das coisas, ou seja, como uma imagem que é esperada de um jeito acaba se reorganizando completamente de outro, e assim continuar produzindo outras imagens. Sobretudo, a condição disruptiva manifesta-se como mudança de rota ou enfrentamento daquilo que está posto, pré-determinado, e a partir do qual se opera a alteridade. Na série de trabalhos desenvolvidos com peças de quebra-cabeça, a partir da noção de quebra-cabeça, a disrupção é proposta de um modo operativo de produzir imagens, ora por meio de uma peça deslocada, fora de lugar, ou ora na intenção de jogo de produzir armadilhas para o olhar, armadilhas para o espectador, contornando as expectativas e fugindo dos caminhos mais óbvios, que é a montagem daquela imagem em sua completude, tradicional ou habitual. Nesse sentido, ela é duplamente presente, né, o sentido de disrupção, como um elemento do processo, no sentido de procedimento, e como um conceito operatório que se trata como uma ideia que está sendo operada. Já me encaminhando para o final, no jogo de quebra-cabeça convencional, entretanto, não haveria lugar para essa disrupção que aparece nesse jogo. Ao contrário de uma lógica que propõe redirecionamentos, no jogo, cada peça tem um lugar certo, que objetiva uma figura fim. Entretanto, o modo de usar quebra-cabeça nessa pesquisa é um disparador que funciona como um elemento-chave e como uma chave de leitura para o entendimento da disrupção, que se evidencia por meios de estratégias de montagem, como formas de produzir obras, imagens e textos. Em meu jogo, as peças convertem-se em proposições artísticas que enganam o olhar, sugerem erros e falsos problemas na resolução de imagens, por vezes incompreensíveis, noutras não. Como jogos, as imagens desse trabalho se produzem mediante montagens disruptivas. Em todas essas obras está implicado um conjunto de ações onde o jogo não é jogado como o espectador esperava, que suspendendo assim suas lógicas tradicionais de interação e ludicidade. Nessas obras, o que está em jogo é a proposição de possibilidades, né? Todas as escolhas e gestos levam à produção de algo inesperado. As estratégias de montagem despistam o olhar, enfatizam rupturas, abrem-se em descontinuidades e caminhos em detrimento de uma imagem com esperada resolução. Doces rostos se convertem em figuras grotescas. Fragmentos de diferentes partes, de pacatos lagos e riachos, são reunidos, até virarem correntezas. Escadas tornam-se abismos, casas viram castelos, árvores, florestas. Com suas regras suspensas, o jogo deixa de obedecer à sua lógica convencional, abrindo-se para o disruptivo. A cada tentativa de composição, por meio de encaixes e desencaixes, o jogo de imagens passa a ser um jogo jogado com as expectativas do público, e de quem a vê. Né? E no meio do jogo, já não se sabe mais quais caminhos seguir, que apostas fazer.
Em pleno acontecimento, as estratégias se esfacelam, as hipóteses se desfazem, as incertezas sugerem outras alternativas e jogadas, e aparentemente nada mais se encaixa, como um processo vivo de uma pesquisa em arte. As peças soltas são as partes que não se conectam, as partes que sobram, abrindo espaço para novas questões, sempre novas questões. Neste jogo pesquisa, são as pontas soltas que se colocam como caminhos outros, também pensados como possibilidades de surpresas ao longo do percurso. O que escapa e me escapa vira oportunidade para experimentar, questionar e atiçar outras ideias. Num jogo como este, sabe-se o que é preciso fazer, mas o problema está no como fazer. Assim como numa pesquisa em arte, esse meio torna-se mais importante do que as hipóteses elaboradas, pois ela vai se fazendo à medida que vai sendo feita. Uma peculiaridade que tempera, mas que também estabelece parâmetros singulares de desafio. Pois, para Kailua, o jogo apoia-se no prazer de vencer o obstáculo, mas um obstáculo arbitrário, quase fictício, feito à altura do jogador e por ele aceito. A realidade não é tão delicada assim. Por fim, pensando nas articulações e correspondências entre a pesquisa em arte e o quebra-cabeça, eu vi um modo possível de olhar para o meu processo como um todo, ao mesmo tempo que sugiro apenas um arranjo e uma forma de aproximação onde não se propõe uma verdade, mas sim um registro de uma experiência que tenta se mostrar de forma aberta, de encaixes múltiplos, aproximações variadas e infinitas possibilidades quando pensamos no fazer pesquisa como um jogo de quebra-cabeça. Era isso. Muito obrigado. Mais um fechamento. Tá ótimo. Super parabéns aos dois, Sandro K. e Odinaldo da Costa Silva, pelos trabalhos apresentados. Muito bacana, todos dois. Realmente a pesquisa em arte na universidade precisa ser refletida, né? Esse problema, enfim, de como fazer arte na universidade. Você tem aí uma reflexão sobre o seu próprio processo, o Odinaldo também. Enfim, vamos então abrir para as perguntas. Eu gostaria só de fazer uma rápida aqui abordagem que, bom, nos dois casos, a relação é clara, né? O jogo aparece para os dois, de modo muito distinto, entretanto, né? Eu tive a impressão que o jogo para o Sandro Sá é extremamente intelectual, fortemente mental, intelectual, cerebral, né? Todos os problemas da falha são problemas também cerebrais, curiosamente, não são falhas de um corpo vulnerável, são falhas cerebrais. E a sua última imagem, curiosamente, seu corpo aparece sobre o jogo. E eu fiquei me perguntando o tempo inteiro onde está o seu corpo nas suas imagens. Isso foi uma coisa que me passou muito na cabeça. E também me passou na cabeça, assim, relativo a isso, né? Relativo ao seu corpo, seu desejo, eu fiquei me perguntando que desejo você tem em relação a essas imagens prévias, essas do jogo. Porque, assim, a teorização do jogo é super importante, você falou teórico muito importante, a gente pode pensar até no Freud, né? O Freud tem toda uma reflexão sobre o jogo num texto importantésimo, né? Que é o For da, acaba discutindo esse for da, quer dizer, vai e desaparece, né? Então você tem o desaparecer, a ausência, a falha, a gente poderia chegar a diversas questões, mas eu fico me perguntando isso: onde está seu desejo, onde está seu corpo, qual o seu desejo nessas imagens? E, Odinaldo, o seu corpo, a gente sabe muito bem onde está. Não preciso perguntar sobre isso, mas eu fiquei interessado em saber, em algumas desses novos trabalhos, bom, narrativas de si, uma questão super importante, acho super
enfim, grande de pensar, não vou levantar essa questão, é uma questão mais simples, é que você usa o laranja, o filtro laranja, para fazer as imagens de como o meu corpo se comporta ali naquela série que você apresenta, né? O sépia. Depois você usa o sépia e o verde para fazer duas outras séries, né? Essas aparecem, inclusive, o procedimento, que é o prato que você usa, o âmbar e o verde. Eu fiquei me perguntando o que te leva, no processo ali, a se interessar pelo sépia, pelo verde, e esse procedimento, se o procedimento foi igual na primeira imagem, colocar um vidro na frente, né, esse filtro que você... Qual foi o interesse do filtro? Por que uma cor? Porque dá uma cor às imagens. Eu fiquei me perguntando. Não preciso explicar significado de nada, só queria saber o seu desejo, qual o seu interesse em colocar um prato para dar uma cor prevalecente. Então, eu abri fazendo as perguntas e logo em seguida a gente vai vendo. Eu vou ver aqui quem tiver querendo fazer perguntas, talvez fosse bom sinalizar aqui no bate-papo, né? Então, Sandro, você quer responder, já que a pergunta foi primeiro para você? Posso comentar, sim, Luiz. Bom, tentar responder algumas coisas que pulsam, e também umas viradas que eu não consegui mostrar, umas viradas no processo que eu não consegui mostrar nesse recorte da apresentação, né? Bom, de fato, no início do trabalho, havia um interesse de não estar presente, né? Os meus procedimentos de trabalho, mesmo que considere que objetos apropriados eles já carreguem, né, mas já trazem uma carga de sentidos, vivências, relações, assim, conexões, a forma de apresentação desses meus trabalhos, habitualmente, eu me interesso pelo trabalho asséptico, justamente por ele já vir carregado, já vir denso, sabe? Então, os registros, as fotografias de trabalho, assim... cubo branco é a minha vida, assim, sabe? Então, me interessa essa asepsia, o fundo neutro, a neutralidade, justamente para o objeto e para as cenas, para a montagem acontecer. Então, isso me interessa como procedimento. Nem um vestígio, assim, de uma manipulação. A manipulação, para mim, ela, às vezes, é como se nada... Me interessa esse dado como se nada tivesse acontecido naquele trabalho, ou como ele já fosse daquele jeito, já fosse adquirido, se apropriado daquele jeito. Então, essa ausência de vestígio do processo me interessava. Mas, dentro do projeto, eu saí da apresentação formal da obra que é montada e vai para uma estrutura de 60 por 40 centímetros e está pronta para ir para a parede, como um trabalho, não é bem dimensional, mas a exposição dele né? Para um trabalho que começou a borrar com a presença. Aquelas instalações a borrar com a minha presença e demandar a minha presença. Né? Porque aquelas instalações de parede compridas, assim, elas são operadas no espaço físico e elas são site-específicas, assim, elas não... E in situ, assim, elas combinam todos os procedimentos. Então, elas só existem durante uma temporalidade, depois elas se desfazem, e eu entendo também que elas só existem, muitas vezes, como o trabalho do todo céu, que é aquele quebra-cabeça, enquanto eu estou ativando a obra, depois ela não faz sentido nenhum. Então, eu fui de um apagamento completo por um desejo, como tu estava falando, de estar junto, de estar me entendendo como parte da obra, e ao longo do projeto eu fui desenvolvendo uma noção, assim, entendendo como a obra em acontecimento, sabe? Uma mistura de happening, de performance, tal, porque é isso, eu estou presente. Por mais que eu tente me apagar, eu estou presente. E na questão do desejo, existe sim um desejo nas imagens que são escolhidas, e para mim, eu entendo esse desejo como um primeiro dado, como uma primeira abertura, né? Como a minha aproximação quando eu escolho, coleciono essas imagens, separo essas imagens, reagrupo essas imagens, como também um primeiro dado de abertura para o meu espectador.
né? Eu procuro espectadores que compartilhem de alguns dados culturais comigo, que vão acessar de forma parecida, não exatamente vão ter a mesma vivência ou relação com aquelas imagens e objetos, mas me interessa por esse dado, né? Esse desejo das imagens, me interessa ativar isso, seja por meio de uma memória afetiva, uma vontade, uma saudade, um carinho, ou simplesmente porque acha bonito, né? Como uma porta de entrada. Então, o desejo ele aparece desde as escolhas, tanto pensando nas minhas escolhas como do espectador. Então, acho que é um pouco isso. Tem coisas que aconteceram no meio do jogo que eu também não revelei, que eu ainda estou entendendo, né? Que jogadas foram essas. Bacana. Então, Edilson, vou acrescentar uma pergunta que eu esqueci de fazer para você, que é essa relação com o lugar. Você, inclusive, fala de mapeamento, geografias. Em algum momento você fez alguma relação assim com a pensou, se aproximou da Anabela? Porque ela tem uma relação muito forte com o lugar, né? As geografias do corpo não são um problema para ela, mas a geografia de um corpo né? Uhum. Não sei se você chegou a ter alguma relação Não, mais aproximada com ela. não. Mas agora minhas anteninhas ligaram. Cláudio, antes de tentar te responder, assim, primeiro eu gostaria de parabenizar o Sandro pelo trabalho dele. Assim, nossa, fiquei muito feliz de estar numa mesa com você. Descobri agora na sua apresentação que eu sou fã de uns trabalhos seus, como Reconhecimento, Desperto, né? Adoro, assim, me toca muito aqueles Eu acho que deu o trabalhos. maior match artístico também. Total, eu percebi vários pontos de diálogo das nossas pesquisas, nossos processos. Nossa, estou super feliz de estar aqui com você e parabéns pela sua pesquisa, pelo seu trabalho. Cláudio, primeiro eu não ia perder a oportunidade de dizer, né, quando tu começa a tua pergunta falando dessa questão do jogo, no trabalho do Sandro e no meu trabalho, tu sabe que no meu trabalho eu estou para jogo, né? Então, aí já digo tudo, né? Não precisa falar mais nada. Com relação aos filtros, olha só, no filtro laranja, nessa questão do Como sépia... Como chegou isso? Como chegou? Como apareceu? Então, apareceu assim. Eu estou naquele grupo de pesquisa que se chama AMBA, e nas nossas discussões, o pôr do sol era uma questão. Né? Então, aquele momento que a gente chama na fotografia da golden hour, né? Que é aquela hora onde tudo é alaranjado no pôr do sol. Né? E aí a gente foi para o AMBA, para a golden hour, e aí eu lembrei que, historicamente, tinha essa questão do sépia na fotografia. Né? Então, o sépia chegou dessa maneira, pensando nesse resgate dessa questão histórica, quase como um pictorialismo na atualidade, se é possível falar nisso, né? Se bem que é possível, a gente tem essas coisas dos filtros, do Instagram e tal. Então, foi aí que eu cheguei no laranja, foi aí que eu cheguei nos pratinhos, né? E quando eu estou fazendo aqueles ensaios do pratinho verde, do pratinho Duralex, lá da mamãe, o desejo é de sair da realidade, realmente criar uma autoficção, sabe? Entrar numa bolha. Eu acho isso fala muito de mim nesse momento. Então, era esse o desejo. Super. Nós já temos aqui... Alguém falou alguma coisa? Temos aqui o Emerson, que gostaria de fazer uma pergunta. Emerson, você quer... Eu vou fazer uma pergunta primeiro, né, de intimidade. Vai ser uma pergunta teoricamente íntima, né? Eu acho que vai ser por esse viés. Primeiro, parabenizar vocês dois, realmente é um processo, fica muito transparente a maneira como vocês lidam com até a poética da apresentação, processos, procedimentos, o modo como vocês organizaram essa apresentação. Muito obrigado. Mas a pergunta é um pouco pela perspectiva de como vocês dois observam, pensam e refletem o que eu chamaria de uma perspectiva de inteligibilidade. Eu percebi nos dois trabalhos
maneiras diferentes um pouco de manipular o processo, e cada um do seu jeito disse alguma coisa do gênero. Eu não estou necessariamente preocupado em deixar tudo muito claro, né? Eu gosto, isso é um pouco da ambiguidade da arte contemporânea, mas eu vejo que no caso do Edinaldo há muito trabalho em cima da ideia de subentendido, né? Como comer um urso, né? Quer dizer, a ideia do subentendido, ela constrói, ela manipula o desejo de quem, evidentemente, se aproxima do seu trabalho. Já o Sandro vai pelo pressuposto, né? Ele desconstrói a lógica do jogo, e eu queria entender um pouco, e é por isso que é íntimo, né? Como vocês pensam quem olha o trabalho de vocês? Qual é esse leitor virtual que olha para o trabalho de vocês? Já que vocês estão, em tese, aí as palavras são minhas, manipulando poeticamente esse olhar, né? ou pretendendo uma relação com esse olhar. É claro, a gente sabe que toda obra é livre, todo público é livre, mas por isso que a minha pergunta é íntima, né? Eu queria um pouquinho entender de vocês, na hora que vocês estão criando, para quem e de que forma se estabelece esse jogo. Posso começar, Sandra? Pode. Tá. Emerson, é uma pergunta, assim, realmente bem teoricamente íntima, mas assim, primeiro, quando tu fala do meu trabalho, dessa questão do subtendido, o Cláudio me conhece, me acompanhou há mais tempo, isso para mim está sendo uma novidade, é uma prática que é quase um desafio que eu estou me colocando. Na verdade, eu sempre fui muito bíblico nesse sentido. Então, eu tenho certeza, e quando o Cláudio viu na minha apresentação Manual Pornográfico Como Comer um Urso, ele estava esperando o literal, porque eu venho desse literal, né? E eu estou tentando limpar um pouco, né? Eu acho que todas aquelas questões que começaram ali 2017, o Queer Museu, né, mãe, todas aquelas coisas. No final do meu doutorado, eu já estava numa autocensura, né, grande, e também eu não estava mais afim de dispendiar energia nas minhas pesquisas, né, Cláudia, no meu trabalho de campo. Aí, eu acho que esse subtendido é uma coisa nova que está aparecendo no meu trabalho, e eu fico feliz demais quando você percebe isso, porque para mim é um desafio. Eu sou muito claro e bíblico nesse sentido. E com relação a essa inteligibilidade, assim, eu parto pelo pequeno. Eu me preocupo com esse espectador que está à minha volta, né? Eu me preocupo, primeiro, se os meus amigos vão olhar para esse trabalho e vão entender, né? E eles sempre entendem. Então, eu vou um pouco além. Aí eu penso se um homem gay como eu, nessa atualidade, vai se identificar, ou se tocar, ou se atravessar, do mínimo que seja, com um desses trabalhos. E aí, quando chega uma mulher hétero que, né, que está por ali e vê o meu trabalho e ela captura isso, aí eu me sinto completamente realizado enquanto artista. Então, eu vou pensando nesse pequeno, né, mas galgando encontrar ou me defrontar com uma coletividade, mesmo ela seja um grupo mais restrito. Bom, eu acho que eu vou num caminho meio parecido com o Edinaldo também, embora, nesse caso, desses trabalhos, o jogo seja um pouquinho diferente, mas às vezes eu estou para jogo também. Tem o reconhecimento, toda essa galera aí também. Então, é algo que me atravessa. E quando eu penso em para quem, eu começo a pensar, também lembrar dessas frestas e falhas, dessas desconexões, sempre como um ponto possível de entrada. Assim. Então, não tem exatamente para quem, sabe? E o gatilho que está proposto ali pela ironia, pelo humor, ele possibilita sempre esse jogo de palavras, jogo de sentidos, que dá uma abertura possível para qualquer espectador, né? No caso dos objetos que eu uso, eles têm esse apelo popular, esse apego, esse afeto, que eles parece que capturam mais fácil, assim, porque já tem um pré-dado de achar bonito, de reconhecer como obra de arte, de reconhecer como um trabalho artístico. E é a partir
desse ponto de partida, que é um compartilhamento de informações, de afetos, de carinhos, de desejo mesmo por essas imagens, que eu parto. E daí tem, sim, uma expectativa de começar a dialogar com esse espectador. Mas a obra, para mim, francamente, assim, ela é aberta mesmo, né? E eu penso, assim, que eu gosto de falar que os meus principais, os espectadores que eu mais gosto, meu principal público são crianças ou pessoas totalmente fora do sistema das artes. No sistema das artes, primeiro eu vou ser questionado de coisas que não deveriam ser mais questionadas. Por que que usa, tá? Por que que não faz? Essas perguntas existem, elas vêm. Elas também vêm de pessoas fora do meio, fora do sistema, só que de um outro jeito, é com um jeito mais aberto. A resposta é a curiosidade. Então, é por meio de enganos e de armadilhas que eu me interesso tanto pelo espectador que já se relaciona com aquelas imagens, ou que já compreende que esse objeto está inserido num circuito, e daí tem uma outra forma de relação. Mas há uma preocupação, assim, acho que, como disse o Odinaldo, para mim há uma preocupação com esse espectador primeiro, né? E quase que uma reverência, assim, como, olha, eu quero partir da tua forma de se relacionar com o trabalho. Então, eu me preocupo com isso. Eu não gosto, meus trabalhos, eu não busco nos meus trabalhos essa coisa em si mesmada, virada de costas para o espectador. Para mim, a conexão, seja ela como for, ela precisa acontecer. O trabalho só existe quando ele está em relação. E para mim, daí precisa do público, né? Obra guardada no ateliê não existe. Assim. Muito bom. Gente, Marise está querendo fazer uma pergunta aqui, bem Marise. Vamos lá, Marise, quer falar? Tá bom. Marise, só queria perguntar para os dois apenas isso: quais serão as próximas jogadas? Marise, ó, de minha parte, a próxima jogada, eu preciso voltar a me relacionar. Eu acho essa coisa da pandemia me afastou muito de um viés da minha produção que para mim era muito fácil de conduzir, né? Então eu preciso voltar a relacionar o meu corpo com o corpo do outro, para produzir como nos velhos tempos. E isso, para mim, é a próxima jogada, e que eu fico assim, resistindo, né, um pouco ainda, pela questão da pandemia, mas a minha próxima jogada é essa, e pode ter certeza, eu vou me esbaldar como nunca. Eu só pensei numa resposta... Sandro também vai se esbaldar, Sandro? Querendo de leve, eu já estou me esbaldando, assim, pô. Eu comecei a me esbaldar no meio da pandemia mesmo, não aguentei, viu, Dinaldo? Mas inveja. Isso ajudou a pensar no trabalho. Mas é um esbaldamento, aí, assim, bem legal. Tá bom. Mas eu ia dar uma resposta careta, assim, eu continuo pensando no quebra-cabeça, mas ele está assumindo outros caminhos de materiais, mas eu estou entendendo ele como uma chave de leitura para todo o meu trabalho, assim. Então, estou chegando no momento de olhar para tudo que está sendo feito, do que eu tenho feito ao longo de quase 20 anos de trabalho aí, e ver o que vem, assim. Estou pensando mesmo num livro, numa editoração agora, a partir das ideias da tese, assim. Mas quero uma coisa outra, uma coisa que o leitor possa jogar também, né? Que é algo que eu acho que se perdeu justamente quando eu estava fazendo a pesquisa. Que todo aquele tesão, aquele erro, aquela falha, aquela letrinha que tu puxa, aquele comentário, isso não vai para a edição final, é difícil tu incorporar. Uma hora tu edita, uma hora tu tem que parar, e essa coisa gostosa do jogo, da tentativa, do erro, eu quero recuperar. Eu acho que tá por aí agora, como resolver essa jogada. Eu queria aproveitar e te perguntar quando é que você vai deixar a gente jogar o seu jogo. Todo mundo quer. Mas no início eu não deixava, agora eu já estou deixando. Eu queria fazer uma última perguntinha, porque eu tinha passado isso na cabeça, depois eu esqueci. Você usa o mesmo jogo várias vezes? Não, eu parto de uma seleção de 13, inicialmente
já são em torno de umas 30 imagens apropriadas, né? Eu descobri essas imagens no mercado popular de Juazeiro do Norte. Eu já queria trabalhar muito com essas imagens, só que não encontrava. Encontrei dezenas, quase centenas das imagens, mas dezenas eu escolhi. E a partir delas, daí eu passei por procedimento de escaneamento e criei um quebra-cabeça específico. Então, aquelas peças, elas foram desenhadas para dar essa possibilidade de encaixes infinitos. Então, eu tenho vários quebra-cabeças daquelas peças. Você falou isso no início. Falei. Mas eu perdi um pouquinho disso. E daí eu transformo no quebra-cabeça, porque o meu desejo, meu tesão de trabalho é a partir de objetos reais, objetos concretos, né? Então, eu fiz alguns estudos inicialmente na virtualidade, assim, de composições gráficas, mas me interessa trabalhar a partir do objeto quebra-cabeça. Daí eu dou toda essa volta, me aproprio do pôster, converto em um jogo, e daí, a partir do jogo, eu começo a jogar. Muito bom. Bom, queridos, eu acho que a gente pode ir fechando, né? Fátima está aí, apareceu. Gente, podemos fechar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, então vamos fechar. A gente termina aqui essa mesa de hoje. Gostaríamos de convidar vocês amanhã para a mesa 4 e mesa 5, às 16 horas e às 18h30. E nós continuamos até sexta-feira.